Bom dia, queridos. Preste atenção na reflexão e o estudo de hoje. Porque o estudo de hoje, estou falando baixinho porque acordei hoje de madrugada para buscar o Senhor e estava meditando sobre o estudo de hoje. E é muito forte mesmo. E assim eu estou entendendo com mais intensidade o porquê Satanás trabalha de todas as formas para você não orar em línguas, nem concordar com o poder da oração em línguas. Porque existe o dom de línguas, que não é para todos, é para aqueles que é um ministério que o Espírito Santo opera em alguns com a interpretação. Existe a oração em línguas para edificação, que é quando nós recebemos o batismo do Espírito Santo e oramos em língua para edificação. E o dom é para quem foi batizado, mas ele não é para todos, é para quem o Espírito Santo conceder. Igual o dom de cura, igual o dom de fé e os demais dons. Mas observe, um dos conceitos errados em pessoas é que acham que a gente não pode orar em línguas na hora que nós queremos orar. Tipo, eu vou orar 1 hora em línguas, eu vou orar 2 horas em línguas. Para algumas pessoas, isso é blasfêmia, porque diz, eu vou orar em línguas. Porque para muitos, no consentimento deles, acham que só pode orar em línguas quando a unção vier, aí você pode orar em línguas. Porque quem vai orar é o Espírito Santo. Mas isso não é bíblico. Não é bíblico. Vamos raciocinar pela palavra do Senhor. Primeiramente, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. A Bíblia diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, e em espírito fala mistério. Observe profundamente. No versículo 2, a Bíblia diz que quem fala em línguas está falando em espírito. Quem fala em língua está falando em espírito. Em espírito. Não está dizendo aqui que quem ora em línguas, o Espírito Santo está orando. Não, é em espírito. Em espírito. Claro que com a ajuda do Espírito Santo. Está falando mistério com Deus. Mas quem está orando? Em línguas está orando em espírito. E que espírito é esse? Então vamos pular mais adiante, para o versículo 14 de 1 Coríntios 14. Pois se eu oro em uma língua, o meu espírito ora. Deixa eu fazer uma pergunta a você. A Bíblia diz que quem ora em línguas, o meu espírito ora. Quem é que está orando? O seu espírito. A resposta é essa da Bíblia. Quem ora em língua, pois se oro em uma língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Veja bem, a Bíblia diz que o seu espírito ora, a sua mente fica infrutífera, mas o seu espírito está orando. O seu espírito está orando. É o seu espírito que está orando. E sua mente está sem entendimento. Vamos para o versículo 15. Então, que farei? Ele pergunta, o que é que eu vou fazer numa situação dessa? Que farei? Aí ele diz, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, que é orar com a mente, com o seu intelecto, você raciocinando as palavras. Orarei com o espírito, que é orar em línguas,
Agora, vamos chamar a responsabilidade. Quando ele diz orarei, quando ele está dizendo orarei, ele está dizendo o quê? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Quando ele diz orarei com o Espírito, ele diz orarei com o Espírito. Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Ele está chamando a responsabilidade para si próprio. Assim como ele diz, orarei com entendimento, ele está dizendo assim, quando eu quiser orar, o seu espírito quiser orar com entendimento, eu vou orar. Por exemplo, se eu disser, eu vou orar 10 minutos com o meu entendimento, eu vou orar, vou começar agora. Pai, eu te agradeço por este dia abençoado, maravilhoso, e tal, e tal. Também, Pai, quero apresentar a igreja, para que o Senhor venha estar abençoando a igreja, livrando a igreja do mal, protegendo a igreja. Eu estou orando com entendimento. Aí ele diz, o que farei? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento, ou com minha mente. Orarei com o Espírito, eu estou lendo na NVI, não sei qual é a sua versão. Orarei com o Espírito, mas, deixa eu pegar outra versão. Pronto, eu peguei outra versão aqui, que é a Almeida. Né? No versículo 15 diz, orarei com o Espírito, que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Ele está dizendo, eu vou orar com entendimento, ou então eu vou orar com o Espírito. Assim como a pessoa, como ele está dizendo que você tem o poder de dizer, eu vou orar com o entendimento, ele também está dizendo que tem o poder de orar com o Espírito. Então, assim como ele está dizendo, o que farei, pois? Orarei em Espírito, mas também orarei com entendimento. Pronto, eu vou orar agora em entendimento. Senhor, afasta-nos do mal, livra-nos do mal, e assim por diante. Eu posso até determinar quanto tempo eu vou orar. Se eu quiser determinar também, se eu não quiser, eu não determino. Mas se eu quiser determinar, para me motivar a orar mais, eu posso determinar. Então, qual a diferença se ele está dizendo o que farei, pois eu orarei com o Espírito, eu orarei com o entendimento? Ele está dizendo orarei. Quando ele diz orarei, essa palavra orarei está chamando a responsabilidade para ele e não para o Espírito Santo, nem para Deus. É para a pessoa. Quando diz orarei, ele está dizendo que ele tem o poder e o domínio de orar a hora que quer e o tempo que ele quer. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Assim como ele tem o domínio de orar com o entendimento, ele também tem o domínio de orar com o Espírito. Orarei com o Espírito. O que orarei com o Espírito? Eu vou orar com o Espírito agora, para você saber. Orarei com o Espírito, vou orar agora. Aí eu começo a orar, o Espírito Santo está em mim. Eu fui batizado, eu recebi o Espírito Santo. E eu fui batizado. E eu disse, orarei com o Espírito. Lembre-se, o versículo 2, porque o que fala em línguas estranhas não fala ao homem, senão a Deus, porque ninguém entende, e Espírito fala mistério. Então a própria Bíblia está dizendo que a oração Espírito é a oração em línguas. Então quando ele diz no versículo 14, orarei com o Espírito, mas também com o entendimento, ele está dizendo, ele tem o poder desse domínio. Uma vez que ele recebeu esse dom de orar para edificar a si próprio em espírito, ele tinha um controle de orar. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Ele chama a responsabilidade para si. Então, a mesma coisa que ele diz, eu orarei com o entendimento. Ele começa a orar, ele também dizia, eu vou orar com o espírito. Eu vou passar 1 hora orando em espírito, ou seja, orando em línguas. E ele começava a orar. Então, ele chamou a responsabilidade. Por quê? Porque ele entendeu, o apóstolo Paulo, que quem ora em espírito
edifica-se a si mesmo. E ele entendeu que quem ora em espírito é o seu espírito que está orando com a ajuda do Espírito Santo. Vamos ver outro texto aqui. O versículo 14. Preste atenção. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem. Quem é que ora bem? O espírito dele. O espírito dele que ora bem. Não é, ele não está dizendo que é o Espírito Santo que ora bem. É o espírito dele, cheio do Espírito Santo, que vai orar bem. A mente não vai entender, mas é o espírito dele. Mas o que eu acho interessante é que ele tem esse controle, esse domínio de orar quando ele quiser. Orarei com o espírito, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas orarei com entendimento também. Então ele tem esse controle. Ele tem esse controle. E quando você começar a orar em espírito, que você começar e for indo, com certeza virá uma unção sobre você poderosa. Com certeza virá. Com certeza virá. Se você permanecer, virá. Tem momentos que a unção vem e eu começo a orar. Mas nem todo momento a unção vem e eu, mesmo assim, começo a orar pela fé naquilo que a Bíblia diz. Porque quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Lembre-se, Deus não daria a nós um dom maravilhoso apenas por beleza. Se Ele deu o dom de línguas, tem-se um objetivo. E esse objetivo é falar mistérios com Deus. Esse é o objetivo, é falar mistérios com Deus. Entendeu? Lá na frente de Coríntios, capítulo 14, vai dizer assim, que nem todos oram, têm o dom de orar em línguas. Deixa eu procurar aqui. No capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 28, vai falar que Deus colocou os ministérios, apóstolo, profeta, doutores, aqueles que têm dom de milagre, dom de cura, socorros, governo e variedade de línguas. Né? Claro que o dom de variedade de língua é um ministério que Deus deu não a todos, aí é outro nível. É um dom que Deus deu a alguém com o dom de interpretação. Por isso que nesse caso, nem todos têm esse dom. Mas todos podem ser batizados com o Espírito Santo e orar em línguas. Por quê? Porque lá em Marcos, o próprio Jesus disse, Marcos capítulo 16, o próprio Jesus diz em sua palavra, eu vou ler aqui para você, estou abrindo, versículo 17, estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Então o próprio Jesus diz que esses sinais de expulsar demônio e falar em nova língua seguirão a quem? A quem crê. Então significa que é todo aquele que crê. Não existe a possibilidade de dizer, não, você não pode receber o batismo do Espírito Santo. Todos podem receber. Se nasceu de novo, se aceitou Jesus Cristo e crê, então busque que você pode receber. O batismo do Espírito Santo e a oração em língua é para todos. Agora, o dom com a interpretação não é para todos. É para quem o Espírito Santo quiser dar. Agora, preste atenção para que eu possa finalizar esse estudo. Quando você começar, querido, a orar, a se determinar a orar em línguas com um propósito, assim como você se determina a orar com seu entendimento, a primeira coisa, o diabo vai se levantar para questionar. Tipo, o que você está fazendo? Você está ficando louco? Você está ficando doido? E se você continuar orando, o diabo vai dizer,
Você sentiu alguma diferença quando você começou a orar? Isso é perca de tempo. Isso é loucura. A Bíblia não diz isso, mas está escrito na palavra do Senhor. O propósito do diabo é que você não ore. Não ore. Eu sei o que Deus fez na minha vida, está fazendo quando eu entendi a importância de eu orar em línguas, assim como eu oro com entendimento, eu também orar em línguas o tempo todo, assim como também orar em entendimento. Sempre está orando, porque esse dom Deus deu para edificar você. Porque quem ora espírito, a própria Bíblia diz, porque se eu orar em línguas estranhas, versículo 14, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Somente vai ficar sem fruto, mas o seu espírito vai orar bem, vai orar bem. Se a Bíblia diz que ora bem, é porque você vai orar bem. É a oração perfeita. Não deixe o diabo fazer você parar. Esse é o caminho. Interessante. Se você parar de ouvir isso, você também parará de orar. E o diabo vai tentar colocar na cabeça de muitas pessoas que a oração em línguas é besteira, que não funciona e que é besteira. Muitos estão ficando para trás, mas os que insistirem em crer no que a Bíblia diz, crescerão e verão a diferença, em nome de Jesus. Por isso que o diabo não quer que eu fale sobre isso. E ele tem tentado impedir, usando até pessoas para discordar dessa palavra que eu ensino. Porém, eu não vou parar. E Deus vai abençoar a tua vida tremendamente, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.